Telecurso 2000. Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de alguns pressupostos do funcionalismo. E, para isso, pedimos que vocês se atentem a vários conceitos que explicitaremos ao longo dessa aula. Agora, fiquem com a laranja enxerida, pois ela vai falar de alguns assuntos que nós vamos ver na aula de hoje. Obrigada, Jurandir. Os conteúdos da aula de hoje são funcionalismo e linguística, formalismo versus funcionalismo, linguística sistêmico-funcional, metafunções da linguagem e suas aplicações em contexto de uso. Bom dia. O senhor teria, por acaso, o livro do CLG, que é o curso de... Bom dia, tenho. Só um instante. Aqui está. Obrigado. A propósito, o senhor sabia que com a publicação desse livro, lá em meados de 1916, começou algo que os linguistas chamaram de linguística moderna, que foi a partir daí que eles começaram a observar a função, tiveram foco na forma como os elementos linguísticos exerciam no sistema. Isso porque antes o fenômeno da linguagem era baseado apenas na historicidade. Nossa, que interessante, eu não sabia. O que mais? A linguagem deixou de ser observada apenas como uma entidade autônoma, mas também como um sistema funcional. Olá, voltei. Então, pessoal, como vocês viram no diálogo entre o bibliotecário e o estudante, foi a partir da linguística moderna, dos estudos da linguística moderna, que percebeu-se a necessidade de estudar a linguagem por meio de duas vertentes, que seria a do formalismo e a do funcionalismo. E aí depois isso foi se ampliando. Agora a gente vai ver sobre o funcionalismo em específico. Vamos pensar um pouco sobre o funcionalismo? Você sabe o que é linguística sistêmico-funcional? Você já ouviu falar sobre isso? Vamos ver o que as pessoas dizem na rua. Bom dia, aqui é Diego Costa Quente e hoje vamos falar um pouco sobre sistêmico-funcional. Será que as pessoas sabem o que é linguística sistêmico-funcional? Vamos ver. Com licença, qual que é o nome da senhora? O meu filho, Janice Catabriga. Mas senhora tá no céu. Desculpe, senhora Janice, mas a senhora sabe me responder o que é a linguística sistêmico-funcional? É algo de comer, meu filho? É linguiça? Não, nunca ouvi falar não. Não é de comer, mas envolve a língua, a linguagem. Pois eu não sei o que é não, apanha grave, vi? Voltei! Primeiro, nós devemos entender a proposta da linguística sistêmico-funcional. De forma sintética, ela surge com a finalidade de explicar a língua em uso em diferentes contextos sociais. Ela é sistêmica por considerar que a linguagem se organiza paradigmaticamente em estratos ou em níveis, como vocês queiram. Esses níveis podem ser semânticos, léxico-gramaticais, fonológicos ou fonéticos. E que ela é funcional, pois as necessidades humanas fizeram com que a linguagem se desenvolvesse de uma maneira e de outra não. Mais à frente vamos entender mais sobre estes conceitos. Não, mas eu tenho dinheiro para viajar para o Canadá, para a Índia, para a Nova Zelândia, para onde eu quiser. Os 500 mil dólares para gastar em Dubai. Olá. Como falou a laranja enxerida, ela explicou um pouco sobre o propósito da linguística sistêmico-funcional. Agora, vamos passar a palavra para o especialista Juarez Dixon. Ele vai falar um pouco dos conceitos e pressupostos da linguística sistêmico-funcional. É com você, Juarez.
Olá, eu me chamo Juarez Dixon e eu vou falar para vocês um pouco da linguística sistêmico-funcional. Em contraponto ao gerativismo, dentro da vertente dos estudos funcionalistas, Halliday propõe a gramática sistêmico-funcional, a qual se constitui da concepção de que a língua é funcional e não apenas biológica, buscando entender a função da linguagem no âmbito social, especificamente nas práticas sociais. Olha como isso é interessante. E aí, para entendermos como funciona a linguística sistêmico-funcional, precisamos entender o conceito de língua e linguagem para o funcionalismo. A língua, ela funciona como um sistema de escolhas com potencial de significados. A linguagem, ou sistema semiótico social, possibilita acessar a representação. A língua não só representa quanto constrói a nossa visão de mundo baseando-se nos propósitos comunicativos e de contextos. E aí a gente vai... Vamos falar sobre a metafunção da linguagem agora, certo? Só que antes de falar das metafunções, a gente precisa entender que existe um contexto. O primeiro é um contexto de cultura, o segundo é um contexto de situação. Nesse momento, nós vamos nos deter apenas no contexto de situação, ok? Dentro do contexto de situação existem três variantes, ou seja, as funções, que seria o campo, a relação e o modo, que se relacionam diretamente com as metafunções do sistema semiótico social. A linguagem, ela desempenha concomitantemente as três metafunções, que é a ideacional, que está relacionada ao campo, que tem a oração como representação, a interpessoal, que está relacionada à relação, tem a oração como troca, e a textual, que tem a oração como mensagem, que aí está relacionado com o modo, ok? Ok, agora vamos aos exemplos. Vamos começar falando sobre a metafunção ideacional. Dentro da metafunção ideacional existe o sistema de transitividade. E aí nós temos o grupo dos verbos, que são os processos, o grupo dos nomes, que são os participantes, e as circunstâncias, que são os complementos, certo? Então agora vamos imaginar uma conversa entre mãe e filha, e aí a mãe diz: minha filha vai ser advogada, e a filha pensa: eu quero ser professora. Aí nós temos o processo relacional, na frase da mãe, vai ser aí, como é um preponderante. E aí a filha, por outro lado, utiliza um processo mental, mostrando a sua vontade, que pode ou não acabar sendo atendida, Continuando agora com a metafunção interpessoal. Bem, o argumento acontece devido à mudança do finito de vai, que denota futuro, para o modalizador quero, e também por causa da mudança de complemento, ok? Aqui, a gente observa que, enquanto a mãe obriga a profissão para a filha, o último que deveria, a pessoa que deveria ser a protagonista das decisões da sua vida, no caso a filha, parece ter mais maleabilidade na escolha da sua carreira, podendo ser, inclusive, vencida ao final das contas, No caso, ela pode ser convencida aí nesse contexto. Ao utilizar minha filha e não você para falar com a jovem, a mãe, ela demonstra orgulho da filha, Ainda que a utilização do pronome meu autoriza a ditar as regras na vida da filha, ok? E aí, esse é o sentido completo. Nossa teleaula chegou ao fim, mas isso não quer dizer que você vai parar de estudar. Hoje nós vimos vários conceitos, várias coisas legais acerca do funcionalismo e da linguística sistêmico-funcional. Agora é com você. Bons estudos!